Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Barreto e esse é o nosso Mercado em Pauta. Eu quero iniciar agradecendo a sua companhia, a sua audiência e quero te fazer um pedido. Você que me acompanha, você que gosta da forma que eu levo aqui as informações, eu peço que você compartilhe o meu vídeo, que você se inscreva no meu canal, que você indique para amigos, para que a gente faça esse momento crescer e alcançar mais pessoas, tá? Eu venho pensando aqui uma forma da gente levar essas notícias, mas não somente dar notícia, mas como é que uma coisa conversa com outra e resulta em uma terceira coisa. Nas últimas semanas, nós tivemos divulgação da taxa de juros do Brasil, nós tivemos divulgação da taxa de desemprego do Brasil, nós tivemos a divulgação do resultado fiscal de 2024 do governo, o dólar e várias coisas aqui, e eu quero conversar um pouquinho com vocês para a gente buscar juntos aqui entender. O Banco Central do Brasil decidiu subir a taxa de juros um ponto percentual, vindo para 13,25, todo mundo já sabia disso, né? E está dado que na próxima reunião nós vamos chegar a 14,25, isso é o que o mercado espera. Só que nós tivemos a divulgação do desemprego acumulado em 6,6. Isso é bom ou ruim? Isso é excelente. O Brasil está gerando emprego. Ah, não é emprego carteira assinada. Tudo bem, aqui é outro mérito. Mas nós temos uma taxa de desemprego relativamente baixa para um país de desenvolvimento e até para a nossa própria métrica história nós temos com desemprego baixo. O juros está alto, isso é ruim para as empresas? A grosso modo, sim, mas a resposta correta seria depende. Se você é uma empresa muito alavancada, se você usa capital de terceiro de forma errada, é muito ruim, provavelmente você vai quebrar. Se você é uma empresa organizada, que pega dinheiro para investimento, que pega dinheiro para ampliação, para melhorar suas margens, provavelmente você vai conseguir captar dinheiro não só de banco, mas de outras fontes e vai comprar as empresas alavancadas que vão quebrar. Então, alguém vai ganhar muito dinheiro em juros altos. Esse juros vai ficar alto por muito tempo? Vamos olhar aqui alguns indicadores para a gente analisar juntos. Nós tivemos a divulgação do Boletim Focus hoje, dia 3 de fevereiro, eu estou gravando agora à noite e vou publicar amanhã cedo. O Boletim Focus, ele tem uma estimativa para uma taxa Selic em 15% em 2025. E aí, em 2026, ela cai para 12,50 e tem instituições financeiras falando que ela vai chegar em 10,25. O que é que isso quer dizer? Tomar juros pré-fixado é bom ou ruim? De novo, depende. Mas se você for olhar a curva do Focus, quem é que toma dinheiro para pagar em 12 meses? Difícil. Normalmente a pessoa toma em 18, 24. Então, olhando isso aqui, nós tivemos uma taxa de juros subindo, com uma tendência que suba mais um pouco, mas no curto prazo aqui, no ano, no máximo um ano e pouco, nós temos uma tendência de queda. Então, o mais ideal, quando você olha os juros agora, é você ter um juro misto. Um pouquinho de pós-fixado e um pouco de pré. Que aí você vai ter um preço justo. Se você for querer tudo no pré, vão aumentar o spread, porque vão garantir. O bom de você pegar a taxa pré-fixada é quando você acha que os juros vão aumentar muito. Mas o juro já aumentou. Então está tudo precificado. Então, quando você olha isso, você já vê lá na frente uma questão de um juros provavelmente em queda. Outro ponto importante da gente olhar. Qual é a meta de inflação para o Brasil? E aqui eu estou falando inflação mediana, tá? Não estou falando da inflação real, que aparenta ser muito maior do que o que é divulgado pelo IBGE. Nós temos o objetivo de inflação para 2025 de 3, com tolerância de 1,5, chegando a 4,5, tá? O Boletim Focus, ele está apontando a uma inflação de 5,5, muito acima do teto da inflação. É claro que isso pega o acumulado dos últimos 12 meses, com a tendência dos próximos meses. A energia caiu o preço, o alimento diminuiu, o combustível melhorou, a tendência é que esse IPCA ele vá convergindo para a meta. O que ajuda indicadores recentes? Nós tivemos um dólar que chegou a 6,26, salvo engano, em dezembro, e nós fechamos agora a cotação de hoje, de 3 de fevereiro, em 5,80. Se você for um desconto direto aqui, nós temos uma queda de 7,3% no dólar, ou 46 centavos. Isso aqui parece pouco, mas não é. Se você pega uma tendência de dólar caindo e essa queda ela se mantém por algum tempo,
esse efeito do câmbio faz com que os preços ou se mantenham ou venham a cair, porque o Brasil importa muita coisa e quando o importador vai pagar o seu fornecedor fora do Brasil, se esse dólar vem caindo muito tempo, ele começa a pagar menos dólares e isso barateia o produto, que influencia diretamente na inflação. Agora vamos pensar junto aqui. Se o câmbio se estabiliza e tenha, o Boletim Focus fala que vai chegar a 6, mas nós estamos vendo um dólar caindo. Passou o efeito das remessas das companhias que ganham dinheiro no Brasil para o exterior. Tivemos a desmontagem de posição contra o real. Que era o quê? Era apostas que o real iria se desvalorizar. Isso aparentemente não está acontecendo no momento. Mesmo com a questão externa que nós temos lá fora, nós temos um real em queda nos últimos dias. Você tem esse fator, você pega o Banco Central aumentando os juros e já fazendo a economia ficar restrita. Eu falei de empresa, mas para as pessoas físicas o juro também está muito elevado, um crédito consignado ou um crédito pessoal. Você concorda comigo que não precisa exatamente o juro já estar baixo para a curva de juros futuro, a impressão futura está caindo? O que é que isso quer dizer? Não precisa só ser honesto, tem que demonstrar ser honesto. Se nós temos a convergência das contas públicas, é meu próximo ponto que eu vou falar aqui, de melhora, mesmo o juro estando alto, a curva de juros futura tende a cair. Se ela começa a cair, a precificação acompanha. Se a precificação acompanha, as pessoas pagam menos juros, tá? Esse é um aparato e eu quero falar agora sobre a dívida do governo. Foi divulgado, o governo tem um superávit primário, que é o que o governo arrecada através de receita e menos as despesas, e não considera a rolagem da dívida, tá? O governo tem uma dívida gigantesca de alguns trilhões de reais, que ele vai emitir novos papéis e vai captando dinheiro no mercado. Por que os juros muito alto é ruim para o governo? Você concorda comigo? Se eu não estou confiando que você vai pagar as suas contas, eu vou te cobrar mais juros? Se eu vou te cobrar mais juros, a expectativa é que o juro suba muito e chega no ponto que você não consegue mais me pagar. O que você tem que fazer? Você tem que emitir papel moeda. Se tem muito dinheiro, eu aumento a inflação, eu descontrolo e tudo vai por água abaixo. Então, é uma situação que não dá para ficar muito tempo em tendência de alta. E isso é um ponto que a gente olha muito para o primário. Vamos lá, o que é o primário? O governo, se você for olhar pegando as despesas do Rio Grande do Sul, ele teve um déficit primário de 0,36, 0,4, tá? Desconsiderando o Rio Grande do Sul e algumas outras despesas extraordinárias, ele teve um déficit de 0,09, que no caso é 0,01, e ele tem uma tolerância de 0,25. Então o que isso quer dizer? O governo entregou o compromisso. Teve coisas que foram tiradas legalmente. Então vamos nos prender à regra. Dentro do mercado, mediante o mercado, você gostando ou não, ele entregou. Se ele entregou, ele cumpriu o que está falando. Ele mudou a regra no meio do ano, mas foi aprovado. Se foi aprovado, ele cumpriu o que está feito. Ele cumpriu isso aí, isso dá um ânimo. Resolve? Não. Por quê? Porque se nós estamos olhando o primário é importante? Mas ele não reflete a realidade. O que você tem que olhar? O nominal, incluindo a dívida pública. E aqui é onde está o perigo. Para vocês terem uma ideia, se a gente olhar aqui em números, em 2023 nós tivemos um déficit nominal, incluindo os juros da dívida, de 967 bilhões. Em 2024, estimativa de 998 bilhões de reais. Então não foi 11 bilhões somente. Se você for pegar a dívida, nós tivemos um déficit nominal de 998 bilhões de reais. Esse é o medo das pessoas que trabalham no mercado financeiro. Se o governo buscar otimizar a máquina pública, aplicar melhor os seus recursos e controlar melhor os seus investimentos, o mercado entende que tem seriedade,
a expectativa de juros futuro começa a cair, o governo tem que pagar menos juros para rolar a sua dívida e as contas públicas tendem a melhorar. Parece ser fácil falando assim, mas simplificando é isso. E um ponto que chamou minha atenção, e é importante a gente falar sobre isso, é a eleição do presidente, tanto da Câmara como do Senado. Eu assisti a entrevista de posse, o discurso de posse do Hugo Mota e do Davi, presidente do Senado e do Congresso, e tem dois pontos que chamam a atenção na eleição deles. Ambos tiveram uma vitória esmagadora, foi basicamente quase que unânime, foi muito forte a vitória. E os dois falaram muito sobre harmonia e marcar território do Congresso frente ao Executivo, frente ao Judiciário. Eu falei anteriormente aqui que o cargo em si tem o seu status, mas quem ocupa esse cargo faz com que a coisa mude. Eu senti uma postura muito firme, uma postura de diálogo entre os presidentes, e até hoje, na posse do início do ano do Judiciário, onde teve os três poderes reunidos, o presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal, você sente o diálogo, mas eles deixaram claro que vão ter que respeitar o legislativo. Quando você tem três poderes fortalecidos e com vontade de fazer, um vai pegando o outro. Então, um vai moderando o outro. Essa moderação, com uma oposição muito forte e muito atuante, você começa a deixar a máquina pública mais protegida de coisas erradas. Então, resumo da ópera. Nós temos sim o 2025 desafiador na questão do fiscal, mas nós temos sim indicadores, desemprego caindo, dólar teve uma queda muito significativa, nós temos expectativa de juros para 2026 com uma tendência de queda, e nós temos uma inflação desancorada, mas se todas as coisas convergirem, nós estamos somente em fevereiro, nós podemos sim trazer essa expectativa de inflação mais para próximo da sua meta e fazer com que nós tenhamos uma questão econômica um pouco mais favorável em 2025, lembrando que 2026 é eleição. Então, se é eleição, você tende a controlar, e lembrando que nós estamos no terceiro mandato do governo. Primeiro e segundo, primeiro, muita paixão, muito amor, segundo, já um pouco mais de pé no chão, e terceiro, já está entregando por quarto. Então, se não tiver racionalidade, se não tiver estratégia, não tiver compromisso, o governo não consegue se fincar para poder chegar forte em 2026, tá bom? Isso foi um pequeno resumo, ligando os pontos aqui que eu fiz. O nosso Ibovespa fechou hoje, 3 de fevereiro, 125.970 pontos, dólar comercial fechou a 5,80. Curte, compartilha, divulga e até a próxima, se Deus quiser.